Salve pessoal, bem-vindo ao canal do Negão Investidor, o canal onde você aprende a investir ganhando uma merreca. E no vídeo de hoje nós vamos falar de 5 critérios que você que está começando precisa saber antes de entrar em uma ação, tá bom? Então se você já gostou do assunto, se já gostou do tema, deixa um like, já me segue e compartilha também, tá bom? Então agora, sem enrolação, bora pro vídeo! Bom, gente, o primeiro critério para você decidir se eu vou entrar numa ação ou não são as notícias, tá? Eu vou utilizar a Cogna como exemplo, tá bom? Eu preciso saber se a empresa ela está dando lucro ou não. Eu preciso saber se a empresa está envolvida em algum tipo de escândalo ou fraude. E eu também preciso saber se o preço, a cotação dessa empresa está baseada em especulações ou em resultado. No caso da Cogna, está apresentando prejuízo, ela reverteu o lucro que ela teve no ano passado para prejuízo esse ano, devido à pandemia, né? Não está envolvida em nenhum tipo de escândalo, né? Porém, a cotação dela está baseada em especulação, porque se trata de uma empresa que está dando prejuízo, porém o pessoal está acreditando no plano de reestruturação que ela apresentou, entendeu? Pode dar certo, sim, pode dar certo, mas também como pode dar errado. Então isso a torna como um ativo de risco, na qual é muito instável, você não consegue prever qual é o futuro da Cogna, porque depende de vários fatores, dessa reestruturação de muitas coisas. Então, é por isso que ela se torna um ativo de risco, tá bom? Aonde você pode consultar essas notícias? Além de você consultar com seu youtuber favorito, no Instagram, etc., você mesmo pode buscar essas informações no site da Money Times e da Infomoney, que são os dois melhores sites, na minha opinião, sobre o mercado financeiro, onde você fica sabendo praticamente tudo sobre a sua empresa, tá bom? Então, esse é o primeiro critério, né? As notícias têm que ser boas. Segundo critério, gente, se a ação tem participação no índice Bovespa. Aonde que eu olho? Eu costumo olhar se a ação tem participação no índice Bovespa ou não pelo site Status Invest. Lá eu consigo saber se a ação tem participação no índice Bovespa e a quantidade, né, de participação que a ação tem. No caso da Cogna, a Cogna tem 0,328% de participação no índice Bovespa. Então, para mim, tá ok. Por que eu considero isso como um critério de avaliação? Porque o índice Bovespa, ele é um indicador da nossa economia. E com certeza ele tem alguns critérios, essa ação precisa passar por algum tipo de critério para poder participar do índice Bovespa. Então, simplesmente para ter passado pelos critérios da própria Bolsa, do principal indicador da economia brasileira, então para mim já está válido, tá bom? Terceiro critério que eu utilizo para saber se eu vou entrar numa ação ou não, tá? O valor de volume de negociação, né, gente? No caso, a quantidade de negócios que aquele papel está sendo executado na bolsa, se tem muita gente comprando, se tem muita gente vendendo. Eu costumo olhar no site Investing, eu acho muito mais fácil olhar por ele. Lá eu consigo saber qual é a movimentação diária, e eu gosto de investir ações acima de milhões, né? Porque isso me dá uma tranquilidade de que se eu for precisar vender a ação que eu tenho em carteira no lucro, vai ter gente para comprar, entendeu? Porque não adianta nada a gente estar lucrando em uma ação se na hora que a gente for vender não ter gente para comprar, tá bom? Então, recapitulando, notícias, participação no índice Bovespa e alta liquidez. O volume de negociação tem que ser muito alto, tá bom? Gente, agora o quarto e o quinto critério, eu utilizo o Status Invest para fazer essa avaliação, que é rentabilidade e os indicadores, tá bom? Então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e agora a gente vai para a tela do meu celular e lá eu vou conseguir mostrar melhor para vocês como é que eu faço a avaliação do quarto e pessoal, o quarto e o quinto critério eu utilizo o site Status Invest para poder fazer a avaliação, tá bom? E como consiste essa avaliação? Eu vou comparar a Cogna com outras empresas do mesmo setor, ou seja, com outras empresas no ramo de educação. Então vamos começar comparando a Cogna com outras empresas com relação aos seus indicadores, né? Que é de endividamento, eficiência, esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou clicar aqui em comparar, onde eu circulei aqui, né? E aí vou clicar aqui, compare ações, né?
Deixa eu apertar aqui de novo. Vamos ver se eu consigo clicar aqui, ó, em compare ações. Não sei se vocês estão vendo pela setinha, mas acho que deve dar pra ver, né? Beleza. Cliquei em compare ações, né? Vai abrir... Não liga para os comerciais não, viu, gente? É normal. Tudo é a propaganda do site. Então aqui você consegue comparar até 5 ações dos seus indicadores. E aqui ele mesmo, o próprio site já mostra quais são as ações do mesmo segmento. Então eu vou comparar aqui com essa primeira aqui que apareceu, com essa aqui, é a Anima, Ser, e a última que eu vou comparar vai ser essa Sedu 3, né? E agora eu vou clicar em comparar, né? Ele vai para outra tela e aí já começa a mostrar para mim, né? Em ordem, né? Tipo de primeiro, segundo e terceiro lugar, qual dessas 5 ações tem os melhores indicadores. Como a gente pode ver aqui, em primeiro lugar ficou a Ser Educacional, né? Ela ficou, como a gente consegue ver aqui, ó, nessa parte aqui, ó, ela teve bastante primeiro lugar, terceiro, das cinco ações, né? No indicadores de valuation. Vamos descer um pouco mais. Indicadores de eficiência, como a gente pode ver aqui, ó, dos 4, em 3 ela ficou em primeiro lugar. Endividamento, aqui embaixo também dá para ver que ela também teve em primeiro lugar, teve segundo lugar aqui, né? Então, necessariamente esse site a gente consegue avaliar os indicadores sem a gente precisar saber o que cada indicador significa. É claro que isso não tira a nossa responsabilidade de saber o que cada indicador significa. À medida que nós vamos investindo mais na bolsa, que a gente vai adquirindo mais experiência, é muito importante a gente ter ciência do que cada indicador significa. Esse site ele é uma mão na roda para quem está começando. Porém, à medida que você vai adquirindo experiência, você mais cedo ou mais tarde vai ter que entender o que cada indicador desse significa, tá bom? Então vamos continuar lá a nossa avaliação. Nós vimos que em segundo lugar está a Anima e a Cogna apareceu somente em terceiro lugar. Vamos aqui dar uma avaliada na Cogna aqui, ó. Indicadores de valuation. Você viu que ela tem alguns primeiros lugares, alguns terceiros lugares. Indicadores de eficiência, só um primeiro lugar, o resto ela nem pontuou, ela nem conseguiu ficar entre as 3 primeiras. Indicadores de endividamento, também, porque ela está com bastante dívida, então na dívida líquida você vê que ela nem pontuou, não ficou em nenhum primeiro lugar, tipo de poucas dívidas. Rentabilidade e crescimento. Então aqui a gente consegue ver que a Cogna, dessas 5 empresas de educação que ela foi avaliada, ela ficou em terceiro lugar. Eu já agradeço por ela não ter ficado em último, mas em terceiro lugar, isso já mostra pra gente que a gente vai ter que ficar com um pouco de atenção, né? Tipo, o desempenho dela, como ela está agora, não tá lá grande coisa. Então esse plano de reestruturação que ela tá passando realmente tem que funcionar, tá bom? Então, já que nós estamos aqui no site Status Invest, então agora nós vamos para o último critério de avaliação, que é rentabilidade. Que você nem precisa sair dessa tela. Só clicar aqui em cima. Só clicar aqui, né? Comparar a rentabilidade, que a gente já consegue comparar a rentabilidade dessas 5 ações. Então, vamos lá. Então, como vocês podem ver, né? A Cogna é essa em laranja, né? Essa aí tem um gráficozinho aqui ao longo dos meses. A gente consegue ver que a Cogna começou bem, né? Tipo assim, alto aqui, né? E à medida que vai chegando mais próximo atualmente, você vai ver que o preço dela vai caindo. Então, quando a gente fala de rentabilidade, infelizmente, como a gente pode analisar aqui pelo gráfico, hoje a Cogna não está em primeiro lugar, né? A Cogna, se vocês podem ver aqui, é esse... Deixa eu aqui para ficar mais fácil. A Cogna está aqui para vocês poderem ver. Aqui o precinho e aqui está ela no gráfico.
né? Então, das 5 ações, no sentido de rentabilidade, até o momento, a Cogna foi a que tá pior. Foi a que menos apresentou rentabilidade, tá bom? Então, você vê que esse site aqui é muito prático, ele ajuda a gente a avaliar as ações sem a gente precisar ter um conhecimento técnico de análise fundamentalista ou análise técnica muito elevado. Porém, isso não isenta a gente da responsabilidade de continuar estudando para a gente entender o que cada indicador significa. Bom, pessoal, agora que nós já sabemos como avaliar, né, como utilizar esses cinco critérios, então digamos que a Cogna ela é uma empresa na qual ela não passa no quesito de notícias, por estar dando prejuízo e por a sua cotação está baseada em especulações. Tá ok no sentido dela ter participação no índice Bovespa, tá ok no sentido também de liquidez, de volume de negociações, porque é um volume bom, o pessoal ainda compra e vende bastante, né? Porém, os seus indicadores também não são dos melhores. O indicador de rentabilidade ela não foi a melhor, ela foi a última. E os indicadores de eficiência e endividamento também, ela não ficou em último lugar, mas também não ficou em primeiro. Então, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando eu fui entrar na Cogna, talvez eu preferiria esperar. Talvez eu ia preferir que ela passasse por esse momento de turbulência, de reestruturação, para só assim depois eu entrar com o meu dinheiro nela, né? Mas fazer o quê? Agora já é tarde, né? Então agora a gente tem que diminuir a média e conseguir passar lá para frente na primeira oportunidade que der, no meu caso, né? Que é o meu objetivo é lucrar com a valorização do papel. Meu objetivo com a ação é a curto, no máximo a médio prazo. Eu não tenho intenção de ficar com ações de longo prazo, né? Espero poder ter ajudado. Essa semana eu não vou falar sobre Skin the Game, não vou conseguir falar sobre as minhas movimentações na bolsa dessa semana, pior que teve, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas eu prometo que semana que vem, próximo sábado, eu trarei sim todas as movimentações, tanto dessa semana quanto da semana seguinte, tá, gente? Obrigado para quem chegou até aqui e até a próxima.